Olá, meus alunos! Voltamos aí, Biologia na área, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre biologia. Estamos falando aí sobre evolução, né? Quando a gente fala sobre evolução, a gente não fala só sobre a questão da evolução humana. Pelo fato de nós sermos seres humanos, a gente acaba dando uma ênfase nessa parte, né? Sobre a evolução humana. Então a gente cita aí o gênero Homo, enfim, os primeiros hominídeos, a gente vai tratando dessa parte também. Mas, se você for prestar atenção, quando se trata de evolução, eu sempre falo isso, a gente não está falando de alguns anos atrás, de poucos anos atrás. A gente está falando, geralmente, de milhões de anos atrás, né? Para uma característica se fixar em uma espécie, é preciso vários anos. A gente falou isso quando a gente citou Darwin, sobre a questão das mutações gênicas, das recombinações gênicas também, que permitem com que um ser vivo adquira ali uma nova característica que vai lhe tornar favorável à sua sobrevivência em um determinado local. Lembra que a gente falou isso? Citamos o neodarwinismo, enfim. Eu expliquei para você como que uma nova espécie, né, ela vai se formando com o passar do tempo. Não é de um dia para o outro. Isso leva muito tempo. Então, a gente tem algumas evidências para a comunidade científica de hoje, né, atualmente, a gente estuda algumas evidências do passado para a gente tentar entender o presente, entendeu? E essas ferramentas, ou seja, esses elementos que a gente utiliza para estudar o passado, um desses elementos, aliás, é o fóssil, ou seja, os fósseis, que é o que a gente vai estar vendo agora. Lembra que você já deve ter visto aí em algum filme, em algum livro, não sei dizer, numa revista, o esqueleto, por exemplo, de grandes dinossauros, que são grandes répteis que viveram no nosso planeta há muito tempo atrás, né? Quantas vezes você, e eu tenho certeza que não foi só uma vez, você já deve ter ouvido falar que determinado ser tinha um ancestral lá na era paleozoica, né? Na época que o planeta estava em processo de formação, né? O ambiente terrestre. Então, tem alguns seres vivos que, quando a gente vai estudar sobre eles, são citadas características dos seus ancestrais, que estão lá há muito tempo no passado, né, que viveram no passado. E aí eu te pergunto, como que se sabe da vida desses seres que não existem mais? Né? O que nos dá referência sobre eles? O que é que vai nos permitir afirmar, né, que esse ser, que um ser que está vivo hoje, ele tem ligação com seres que já viveram antigamente, né? Como que eu deduzo ou pesquiso sobre a vida desses seres antigos? Através de elementos como, por exemplo, os fósseis. E é isso que a gente vai abordar na nossa aula hoje. Então vamos lá. A importância dos fósseis, essa é a aula 23, tá bom, pessoal? A gente vai falar sobre o processo de fossilização. Você, muito provavelmente, já ouviu falar em fósseis, tá bom? A gente também vai falar também sobre a ocorrência dos fósseis no Brasil, ok? E a importância dos fósseis para o entendimento da evolução da vida. Eles são de extrema importância, pessoal, para que a gente tenha elementos para falar sobre vidas que não existem mais, tá bom? Então, essa é a aula de número 23, ok? Então, o que são fósseis, tá? Aqui a gente tem uma figura característica, né, de um fóssil, tá bom? Você já deve ter visto aí, como eu falei, né, em filmes, em revistas, enfim, imagens como essa, que dá a impressão... Qual é a primeira impressão que a gente tem quando a gente vê uma imagem dessa?
é uma impressão bem linkada ao que realmente é. Aí é quase que a primeira opinião que vem na mente da gente é que um ser vivo foi depositado nesse substrato e ali, por muito tempo ele passou, claro, morreu ali e ficou preso muito tempo ali. E a estrutura do corpo dele acabou deixando a marca dela nesse substrato, né? Aqui pode ser uma rocha, por exemplo, tá bom? Então, isso é um fóssil, é um tipo de fóssil. Agora, tem aqueles fósseis também que, por exemplo, um osso de um réptil, um osso de um hominídeo que viveu há muito tempo atrás, também pode ser encontrado. Isso aqui é um tipo de fóssil que a gente chama modelo, né? É um fóssil que ele tá como se ele tivesse revelado na rocha. Ele não é o osso do animal em si. Ele é o registro desse animal nessa rocha. Mas então, tecnicamente falando, fósseis são restos ou vestígios, né, preservados de outras marcas de sua locomoção. Aliás, preservados de animais. Vamos repetindo, vamos começar de novo. Fósseis são restos, como esqueletos, carapaças, conchas e até mesmo tecidos e penas, ou vestígios, tais como pegadas e outras marcas de sua locomoção ou habitação, preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas sedimentares, resinas, gelo e piche. Tá bom, pessoal? Isso é muito interessante, pessoal, porque, a grosso modo, a gente pensando, quando vem na nossa mente fóssil, né, a gente imagina que é um animal grande, que se depositou, caiu morto em algum local, e com o passar do tempo ele foi sofrendo ali, ele foi sendo coberto ali por vários outros elementos do solo, e ele foi ficando depositado ali e foi fossilizando, como a gente diz. Basicamente, o processo de fossilização é mais ou menos assim. Mas ele não só acontece com animais grandes. Pode jogar na tela aqui para mim, por favor? Para eu ficar junto com a imagem aqui. Eles não são só animais grandes, isso, bacana. Você percebe aqui que tem, aparentemente, esse é um animal, se não for de grande porte, porque a imagem também não revela o tamanho real, né? Ela pode estar reduzida. Mas você percebe que é um animal mais robusto, ele é grande. Mas você sabia que até insetos podem ser encontrados, né? É difícil, mas eles podem ser encontrados em vidro âmbar. É uma espécie de sedimentação que acontece, é uma espécie de processo que acontece no solo, que ele vira tipo uma espécie de vidro. E aquele inseto, ou um outro animal, mas eu estou dando um exemplo aqui para te falar que o inseto pode acontecer isso, ele vai, é como se ele conservasse, né? Ele vai petrificar aquele animal. Então, alguns insetos, eles são achados dessa forma. Mas o que isso significa? Um fóssil de um inseto? Pô, pessoal, a nível de pesquisa, né, se um material desse, né, ele te diz muita coisa, paleontologicamente falando, né? Por quê? Por que eu digo paleontologicamente? Porque é o ramo, né, dentro da ciência que estuda e que procura esses resquícios, né, fossilizados. Um mosquito, né, um determinado inseto, ele se alimenta do sangue de suas presas, não é verdade? Então, se eu tenho, de repente, um inseto de muito tempo atrás, automaticamente, eu estudando o organismo desse inseto, eu vou perceber mais ou menos que tipo de animal ele predava, digamos assim, né? De que tipo de animal ele se alimentava, ele picava, qual tipo de animal, aonde que ele buscava alimentação para ele. E automaticamente, pelo que eu pesquisar do organismo desse inseto, eu vou conseguir ter uma noção de que tipo de proteína
aquele animal do qual ele sugava o sangue vai possuir no corpo dele. Então você consegue perceber a importância de se estudar os fósseis, seja ele pequeno ou seja ele grande, como uma imagem dessa, né? Esses seres, mesmo eles mortos, eles podem nos trazer muita informação para entender a evolução do grupo deles, né, de quando eles morreram, até os representantes deles atuais. Então, eles podem estar o quê? Eles são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos que, por alguma intempérie, né, do clima, acabaram sofrendo ações bruscas. Isso é importante, a gente vai já falar sobre isso, tá bom? Um animal cai morto aqui e não é ele ficando ali parado por muito tempo, ele vai se tornar um fóssil. É preciso que aconteça alguns fenômenos, algumas características para que permitam com que esse animal seja preservado naquele local e ali para frente esses restos mortais dele seja conservado dentro daquele substrato, tá bom? Então vamos lá. Então fósseis são isso, né? São restos ou vestígios de animais que são preservados em rochas sedimentares, resina, gelo e piche. A totalidade dos fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecido como registro fóssil. Então, eu tenho um registro fóssil quando eu acho, digamos, a marca ou vestígios de um ser vivo, né, em camadas rochosas e camadas sedimentares do solo. Então, isso eu vou chamar de registro fóssil, tá? Pode ser de um peixe, pode ser de um canino, pode ser de uma planta. Planta também, existem registros fósseis de planta, tá bom? Então, a palavra fóssil, fósseis, pessoal, é o plural de fóssil, tá? Quando você for falar, eu achei um fóssil, não é eu achei um fósseis, tá bom? Fósseis é pela questão de estar no plural. Então, a palavra fóssil, ela deriva do termo latino fossilis, né? Que o quê? Significa tirado da terra. Então, fóssil é o mesmo que tirado da terra. Então, a ciência que estuda os fósseis é quem? Acabei de falar. É a paleontologia. Você já deve ter visto em filmes também, ou de repente se você já fez uma viagem para esses setores onde se pesquisa muito o solo, enfim. Você já deve ter visto vários profissionais ali escavando com umas pazinhas diferentes, com um pincel, varrendo estruturas que eles acham enterradas, enfim. Esses profissionais são os paleontólogos, que são aí, claro, profissionais da paleontologia. E essa paleontologia que vai estudar esses registros fósseis que nos vão dar uma noção de onde nós viemos, quem nós éramos antes do ser humano chegar aqui. Quando eu digo quem nós éramos, eu digo enquanto ser vivos, tá bom? Não estou dizendo enquanto seres humanos. Antes de nós, seres humanos, estarmos aqui, quem nós éramos? Que tipo de vida existia no planeta? Da onde nós evoluímos? Onde viviam determinadas espécies? Isso também é muito importante para a gente entender, né, a distribuição dos animais ou dos seres vivos no planeta. Tá bom? Então, a fossilização, ela raramente ocorre, ou seja, ela não é, pessoal, uma coisa que acontece com frequência. Não é qualquer coisa que morre que vai fossilizar, tá bom? Ela raramente ocorre porque a matéria orgânica dos seres vivos tende a ser rapidamente decomposta, tá bom? É por isso que nem todo... Você poderia pensar assim, né? Olha aqui. E deixa na tela aqui comigo. Você poderia pensar assim. Então quer dizer que todo cachorro que morre, todo gato que morre, todo animal que tem no meio da estrada, ele vai ficar ali e daqui a 1 milhão de anos ele vai ser um fóssil? Não, pessoal.
Eu falei isso ainda há pouco, né? Tanto que, olha isso, olha que interessante, raramente ocorre aqui a fossilização. Ela não é um processo comum de acontecer, né? Tanto que, mesmo com os estudos que tem para se achar fósseis, as técnicas, né, para se estudar eles, não é em todo lugar que você vê registros fósseis. Existem regiões que são chamadas sítios, né, arqueológicos ou paleontológicos, que são regiões onde tem um agrupamento de fóssil, porque por algum motivo, né, naquela região aconteceram alguns acidentes da natureza, vamos dizer assim, alguns fenômenos naturais que permitiram a fossilização de animais que naquele momento se encontravam naquele local, há milhões de anos atrás. Então, coincidentemente, ali virou um local onde tem uma concentração maior de fóssil. Mas não é em qualquer lugar que você cava que você vai achar um ser vivo, um ser vivo não, né? Um fóssil, né? Referente a um ser vivo que viveu ali. Entendeu? Então, isso é interessante. Aqui você percebe, parece uma mosca, lembra muito uma mosca isso aqui, né? E isso, ela está dentro, pessoal, de uma resina natural que se forma no ambiente, né, no solo, que devido a altas pressões e condições muito específicas daquele solo, ela acaba petrificando. É o que eu acabei de falar ainda há pouco, né? Ela acaba petrificando e conserva esse animal ali dentro. Então ele está totalmente protegido do processo de decomposição. E o que faz o processo de decomposição? As bactérias. Quem são as bactérias? Quem são os decompositores? Bactérias e fungos, né? Então eles vão acabar com esse ser vivo, quando normalmente ele está ali no ambiente. Mas quando eles estão assim, a gente chama encrustados, né? Eles estão presos dentro de uma proteção, não tem como esses micro-organismos agirem. Então, naturalmente, esse animal, ele vai se manter, mesmo morto, mas ele vai se manter preservado ao longo do tempo. E ele, sendo um agente dessa era de quando ele viveu, ele vai trazer no seu organismo, se ele for achado milhões de anos depois, ou milhares de anos, ele vai trazer informações daquela época. Entendeu? Por isso estudar fósseis, né, nos dão toda uma resposta para perguntas sobre evolução, tá? Então, olha aí, ó. Para que isso? Para que um organismo seja fossilizado, olha o que eu falei, ó. Os restos devem ser o quê? Cobertos por sedimentos o mais rápido possível. E isso geralmente, pessoal, só acontece em catástrofes naturais muito violentas, né? Por exemplo, um terremoto. O que faz uma cidade... Olha aqui para mim. O que faz só um exemplo. O que faz uma cidade ser destruída em menos de 10 minutos? Se chegar se chegar 10, como é que eu vou dizer? 10 britadeiras, sei lá, não sei nem como é que é o nome, enormes numa cidade e falarem assim, vamos destruir a cidade, né? Esses caminhões aí que vão ser usados, eles vão conseguir destruir a cidade, mas eles vão agir numa casa, eles vão derrubar outra, eles vão fazer... Enfim, eles têm toda uma manobra para fazer. Isso leva tempo. O que tem capacidade de destruir uma cidade em minutos? Por exemplo, é um terremoto. É uma força gigantesca da natureza que balança o solo todo, que treme tudo, que vibra tudo, né? Ali o atrito entre as placas. Esse terremoto vai acontecer com uma força tão tamanha, tão violenta, que a cidade que levou anos para ser construída, em minutos ela está em ruínas, né? Então, eu posso te dizer, só eventos naturais podem causar
alguns tipos de efeito. Então, no caso, quando um animal morre, e no caso aí a gente está falando lá de antigamente, quando ele morria por algum tipo de efeito catastrófico natural e rapidamente ele era enterrado, o corpo dele ficava preservado. E isso protegia esse indivíduo dos processos de decomposição, ou pelo menos tornava mais lento esse processo devido às condições em que ele se encontrava ali, né? Em qual ele foi depositado naturalmente. Então, processos que conseguem matar e ao mesmo tempo esconder esses indivíduos mortos, geralmente só catástrofes muito violentas da natureza que podem causar, né, providenciar esse tipo de acontecimento. Tá bom? Então, vamos lá. Jogando na tela. Então, existem diferentes tipos de fósseis e diferentes tipos de processos de fossilização. Tá bom? O ramo das ciências da Terra e da vida que se dedica ao estudo dos fósseis chama-se paleontologia. Né? Olha aqui que interessante. Ó. Você percebe que esse profissional aqui, tá bom? Ele está desenterrando, ele está num processo aí de limpeza de um determinado, parece um osso. Dá a impressão que é um osso de algum tipo de animal que viveu aí no passado. Você percebe que ele está preservado dentro de um substrato, ele não está na superfície. Geralmente os fósseis, eles estão entranhados numa rocha sedimentar, né? em solos sedimentares ou em processos rochosos. Por quê? Porque foi só assim, devido a essa proteção, isso que permitiu ele ficar ali por tanto tempo sem sofrer nenhum dano ou sem sofrer uma decomposição mais total, entendeu? Então você percebe que ele está decomposto, ele não está exatamente como um osso devia ser, mas ele está bem preservado, tá bom? Então, ó, fossilização. Aqui a gente, na própria imagem do slide, a gente tem aqui uma ossada, né, que pela areia que você está vendo aqui, você percebe que ela não está na superfície. Né? Isso aqui significa que ela foi encontrada em meio a um solo muito... a gente pode deduzir aqui que é um solo sedimentar, né? Um tipo de solo arenoso, que estava coberto, né? E manteve... Você vê que a parte mole, digamos assim, desse organismo toda se foi. Com o tempo, ela conseguiu se decompor. Mas a parte mais dura foi permanecida, né? Foi preservada. E isso é um registro fóssil. E através desse animal, pode ter certeza, dá de se fazer estudos de quando ele, com as técnicas que se tem hoje, né, da paleontologia, dá para saber de quando esse animal viveu, do que ele se alimentava, né, qual era o modo de vida dele, pelo tipo de perna que ele tem, pelo tipo de membros superiores e posteriores que ele tem, né. Os profissionais conseguem deduzir o tipo de vida que esse animal tinha. Né? Então, para que se dê a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente ao abrigo dos agentes da erosão. Então, você percebe aqui que é um réptil, né? Parece um dinossauro aí. Ele morreu, é uma ilustração, né, pessoal? Então ele morre, né? Pouco tempo depois, ele passa por um processo ali de ficar preservado ali na água. Depois, essa água vai secando, automaticamente os sedimentos trazidos por essa água vão formando uma camada de rocha, né, de solo em cima desse animal morto, e você vai percebendo que ele está lá embaixo, preservadinho, né? Mas isso aqui, pessoal, são milhões de anos acontecendo, tá bom? Tá até uma setinha aqui mais forte. São milhões de anos isso aqui se processando. Ele fica depositado ali. Eu vou botar aqui 1, 2, 3 para a gente se comunicar melhor.
né? Então você percebe que ali no 3 ele já está bem guardado, ele foi naturalmente preservado. A parte mole, digamos assim, o tecido mole desse organismo já se foi, mas a ossada permaneceu, né? Ou parte desses ossos, tá bom? Com o passar do tempo, as erosões vão acontecendo e aquilo vai se depositando. Ele está no mesmo lugar, mas como a parte de cima foi erodindo, ele fica acessível, né? E a comunidade paleontológica acaba descobrindo, né? Achando, e aí ela vai providenciar os seus estudos. Então a fossilização ela se desenvolve em 4 fases, né? Quando morreram, os animais depositaram-se no fundo do mar, sendo rapidamente recobertos por sedimentos, que foi isso que a gente acabou de ver. Outro tipo, né, de fossilização. Outra fase, no caso, né? Ao ficarem incorporados nos sedimentos, sofreram os mesmos fenômenos de diagênese e metamorfismo fossilizando, né? Ou seja, é como se eles incrustassem, eles meio que plastificam, eles endurecem, tá bom? 3. As rochas onde os fósseis se encontram incorporados sofrem modificações que fazem elevar alguns estratos. 4. Os fósseis, devido à erosão ou a outros fatores, aparecem à superfície alguns milhões de anos mais tarde, né? Então, devido àquilo que eu falei na imagem lá que a gente viu, né? Devido à erosão, aquilo que estava muito enterrado, né? Aquilo que estava muito enterrado, agora, com as erosões, ela vai ganhando, ficando mais perto da superfície. Isso faz com que fique mais fácil de serem encontrados, tá bom? Então, se não for assim, pessoal, os fósseis não são formados, tá bom? Por quê? Beleza, estava só vendo uma situação aqui. Bom, então os fósseis, se não for o processo erosivo, esses fósseis vão continuar muito tempo, muito fundos, muito inacessíveis. Mas essas erosões vão acontecendo e vai fazendo com que esses fósseis fiquem mais perto da superfície, podendo serem achados, então. Tipo de fossilização, tá? Modelagem. Quando que é a modelagem? É quando as partes duras dos organismos vão desaparecendo e deixando nas rochas as suas marcas. Ou seja, o organismo é destruído, mas o molde persiste. Então, ó, você percebe aqui nessa imagem, vamos aqui, joga aqui na tela comigo. Você percebe aqui nessa imagem, vamos lá. Isso. Você percebe nessa imagem que isso aqui parece, vamos dizer que parece a pata, né, de uma ave. Mas você percebe que não é o próprio osso da pata que está aqui preso. É só a forma. Ela foi revelada, porque a parte dura estava aqui, mas ela foi sumindo com o tempo. E foi ficando aquela marca, aquele buraco no formato da estrutura. Então, isso é um tipo de fossilização por modelagem, ou é um tipo de modelagem de fossilização, tá bom? Então, vamos lá, volta para a tela. Modelagem. Existem 2 tipos principais de molde, ainda dentro da modelagem, tá? O externo, em que a concha fica imprimida no sedimento, sendo posteriormente removida, e interno, em que os sedimentos cobrem a concha, que depois é removida, ficando apenas o molde da superfície interna. E existe ainda o contramolde, que é o molde do molde externo, tá? Isso aqui está dentro da modelagem. A mumificação, né? Isso aqui parece com aquilo... Parece não, é um tipo de fossilização, que é aquilo que eu falei do inseto, um pouco mais atrás na aula. Os restos dos organismos preservam-se total ou parcialmente, normalmente em materiais como âmbar,
que é uma espécie de petrificação que ocorre na natureza, né? É quando uma terra, um pedaço de solo, ele sofre determinadas pressões, reações daquele solo, químicas ali, que faz com que ele vire uma espécie de vidro, né? E o que tiver ali no meio acaba sendo petrificado, ele acaba conservando. É como se você tivesse, uma coisa ficasse congelada dentro, uma coisa até redundante que eu vou falar. É uma coisa, quando você congela alguma coisa dentro da água, quando aquele gelo está formado, vai ficar, aquele objeto vai ficar preso ali dentro daquela pedra. A mesma coisa é isso aqui. É um processo de fossilização com a formação de uma resina, né, que vai cobrir aquele animal e vai conservar aí durante muito tempo. Ou no gelo também pode ser encontrado assim. Mumificação, no caso. Mineralização. Nesse processo, a água subterrânea pode conter sílica, sais de cálcio, óxidos de ferro ou qualquer outra substância dissolvida que pode substituir pouco a pouco a substância do cadáver. Porém, nada é alterado, nem sua forma externa, nem sua estrutura. Isso porque a substituição é feita partícula a partícula. As partes duras desaparecem, ficando no lugar apenas os minerais. Então, nesse caso aqui, os minerais que estão ali na natureza, que estão presentes naquele solo, eles vão o quê? Eles vão substituir a estrutura original, né? Eles vão refazer essa estrutura original exatamente como ela era. Só que, ao invés de permanecer a estrutura original, eles vão passar a formar a estrutura, né? Os minerais. Marcas fósseis são pegadas, marcas de reputação ou até fezes fossilizadas, né? Tipo de fósseis. A gente tem, de acordo com os estudos, dois tipos. Os somatofóssil, ou somatofósseis, né? São os fósseis de organismos do passado. Por exemplo, ossos, carapaças, folhas, troncos, dentre outros, né? A gente tem os icnofósseis, né? Eles identificam a atividade animal, são fósseis que identificam a atividade animal, seja por meio de pegadas, rastros, túneis, excrementos, marcas dentadas, dentre outros. Icnofóssil. A importância dos fósseis é através, eu já até falei isso aqui, né, no início da aula, é através dos fósseis que a gente, né, pode conhecer a evolução biológica das espécies e, consequentemente, do planeta. Conhecimento fornecido pelos restos e vestígios biológicos encontrados preservados em diferentes materiais, como rocha, resina, gelo e piche. Então, através deles, a gente consegue estudar os nossos antepassados, né? Os nossos ancestrais aí, biológicos. Os fósseis são uma importante ferramenta de estudos entre os biólogos, arqueólogos, paleontólogos e geólogos, pois revelam as transformações que ocorrem nos seres vivos no próprio planeta. Olha isso aqui, pessoal, isso aqui, ó, é um tipo de fossilização mineral, né? Você percebe que a estrutura foi mantida aí, mas pelo tempo os ossos foram desfeitos, mas os minerais mantiveram o formato. Fósseis. Aqui saiu, faltou uma palavra aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Já foram encontrados... Isso aqui seriam fósseis no Brasil, pessoal, tá bom? Fósseis no Brasil, ok? Já foram encontradas ossos, dentes, ovos, pegadas e fezes de dinossauro no Brasil, sendo que as principais regiões no sítio paleontológico são localizadas nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. Nós também apresentamos registros fósseis aqui, tá? Em 1897 foi feito o primeiro registro fóssil no Brasil, ó. Pegadas fossilizadas que só foram analisadas em 1920, porque geólogos descobriram que o registro se tratava de uma nova espécie.
Em 1902, no Rio Grande do Sul, encontraram o primeiro fóssil de réptil da América do Sul, hoje conhecido como Rincossauro, tá? Então existem, pessoal, espécies que apareceram, que existirem, já nem existe mais. E só tem esse registro dessas espécies porque existem fósseis que denunciam isso. Em 35, já no século XX, na região da cidade gaúcha de Santa Maria, foi encontrado o dinossauro mais primitivo já descoberto no mundo, os Tauricossauros, né? Priscei, que viveu há 220 milhões de anos atrás. Os pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso conseguiram resgatar uma árvore conífera. Olha, uma árvore, viu? Já não é um animal, por exemplo. Uma árvore conífera fossilizada pertencente ao período Cretáceo, que ocorreu ali por volta de 145 a 65 milhões de anos atrás, encontrada no subsolo de uma fazenda. Para você ter uma ideia, o período Cretáceo é o período aí também dos dinossauros, né? O período que pegou aí a existência dos dinossauros. A quantidade de ossos encontrados revela que o Brasil era mesmo abundante em saurópodes, especialmente no grupo dos titanosaurídeos, ou titanosaurídeos, né? Destaca-se também a ocorrência considerável de pterossauros, né? Que são aqueles dinossauros, digamos assim, que tinham a capacidade de planar, de voar, né? E os saurópodes são aqueles que se locomoviam bem em terra, né? Fósseis de animais gigantes que viveram no Brasil há milhões de anos estão sendo encontrados no Acre. Olha aí, nosso vizinho Acre aí, ó. Um abraço aí para todo mundo que é do Acre. Durante escavações para a formação de uma rodovia. Então, existe sim, né, fósseis no Brasil e em várias regiões. Agora, é claro, não são estruturas fáceis de achar. São mais de 5 mil peças, sendo que 800 foram encontradas durante as obras da BR-364. Olha isso, pessoal. Nossa BR aqui, ó, que liga a capital Rio Branco à cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Então, para quem não sabe, essa BR-364 também passa aqui, cortando o estado de Rondônia. Tá bom? Uma das peças de aceva criando do osso da perna de um toxodonte, antepassado de atuais hipopótamos africanos, né? Então, no caso aqui, ele está se referindo, né, a uma das peças do acervo. O mais temido predador desse período era um réptil, Purosaurus. Olha que interessante, pessoal. De ponta a ponta, o bicho media mais de 12 metros. Presta atenção. Olha isso, comparado, né, a uma pessoa de 2 metros. Olha o tamanho desse indivíduo. Assustador, né? Caverna feita por um animal gigante achada em Rondônia. Aliás, isso é interessante. Depois vai ter um vídeo aí no material de vocês, vai ter o link para um vídeo. A professora Dani Brasil fez uma visita, né, a uma dessas que a gente chama de paleotoca, que são cavernas cavadas aí por animais gigantes. Então, uma equipe do CPRM, Serviço Geológico do Brasil, achou a primeira paleotoca da região amazônica, em Ponta do Abunã, em Rondônia, né? Paleotocas são o quê? Labirintos gigantes escavados por animais que já existem, que já estão extintos, como preguiças e tatus gigantes. Tá bom, pessoal? As preguiças gigantes mediam até 6 metros e pesavam em torno de 1,5 tonelada. Na época em que os túneis foram escavados, não havia ali floresta. A região era uma extensa savana habitada por animais gigantes, como mastodontes e jacarés de grande porte, além das preguiças. Gostou, pessoal, dessa viagem aí evolutiva? Essa importância dos fósseis, né? Do estudo dos fósseis? Mesmo sendo seres que já se foram, mas eles nos trazem muitas informações, pessoal, para que a gente entenda o nosso presente, por mais que eles não existam mais, tá bom? Mas a forma deles se alimentarem, o local onde eles são achados, dizem muita coisa sobre as perguntas que se tem para a evolução dos seres vivos, tá bom? Vamos lá então agora para a nossa revisão, dar uma relembrada em tudo que a gente falou.